Muito bem, o jornal Folha Regional está em Gravatá hoje e nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de estarmos com uma importante liderança da comunicação aqui da cidade de Gravatá. Nosso amigo jornalista Tomás de Aquino. Tomás, desde já queremos agradecer pela sua disponibilidade e participar conosco aqui, junto com os telespectadores do jornal Folha Regional. O jornal Folha Regional é um jornal que vem crescendo, né, se desenvolvendo na região. Começou em Xangrande, mas vai crescendo, vai ocupando espaços em função de duas coisas que são fundamentais: a boa qualidade da informação, a boa equipe que possui e, acima de tudo, uma gerência responsável e competente. Com a empresa nesse nível, ela tem a tendência a fazer sucesso. Muito bem, Tomás, a gente vai falar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente hoje, né, sobre a importância da comunicação, né? A nossa região aí, pelo menos, ela tem sido destaque por fazer um papel muito bom na comunicação e, claro que tudo isso teve um princípio, né? Teve um pioneirismo e a gente queria destacar o seu trabalho como na imprensa escrita, como na imprensa agora, na informática. O seu trabalho sempre foi importante, com jornais que foram fundados em Xangrande, como também na região. Esse paixão pela informação é o que movimenta o Tomás de Aquino até hoje, né? Eu acho que todos nós nascemos com uma missão na vida, né? E a gente viu que a minha era realmente ser jornalista, não tinha outra coisa a fazer senão ser jornalista. Tanto é que eu também sou corretor de imóveis, mas não abro mão de jeito nenhum de fazer jornalismo, porque eu acho que o jornalismo está no meu sangue, ele está na minha veia, ele é parte de mim, e o que a gente faz é acompanhar as tendências. Se naquela época que a gente iniciou com o Jornal de Xangrande, o Jornal Costa Dourada, o Jornal do Agreste de Caruaru, depois veio a Gazeta do Agreste de Gravatá e tantos outros, Jornal de Gravatá, Rota 232, Viva Gravatá, Folha do Povo, são centenas de jornais que o interior teve e a gente teve a oportunidade de lançar alguns que se destacaram. O jornal Rota 232 foi um deles, se tornou um marco da comunicação no interior de Pernambuco. E a gente agradece, evidentemente, a confiança dos anunciantes, dos patrocinadores que acreditavam no trabalho e por isso ele durou 13 anos. Com a vinda da tecnologia, o mundo enfrentou uma revolução que até hoje ninguém ainda sabe onde nós vamos parar, o que é que vai acontecer com as empresas de comunicação. É só a gente acompanhar um fato desse que aconteceu essa semana, como das enchentes, e a gente vê o povo, o próprio povo, lá o telespectador, o leitor, ele produzindo material, ele produzindo conteúdo, ele sendo um produtor de conteúdo e colocando isso no Facebook, colocando isso na internet, ou seja, ele passa a ser ator, ele passa a ser protagonista, e produtor também, né? Em vez de ser simples, mero espectador e, além de tudo, produtor de conteúdo. Então, nessa revolução, nós jornalistas precisamos encontrar o nosso local. E o nosso local, para mim, não é dar notícia, mas comentar a notícia. E comentar a notícia com responsabilidade, comentar a notícia com seriedade, comentar a notícia com imparcialidade, criticando na hora de criticar e elogiando na hora de elogiar. Esse é o novo jornalismo para mim. Tanto é assim que os grandes nomes do jornalismo, cada um está criando o seu canal no YouTube, cada um está criando o seu canal no Facebook, cada um está criando a sua própria mídia para poder fazer o novo jornalismo do novo jornalista do século XXI. Muito bem, nós estamos conversando com o jornalista Tomás de Aquino, que é uma das personalidades da mídia aqui da cidade de Gravatá. Tomás, falando sobre a questão do jornal, para a gente ir de forma, no compasso, né, e de maneira crescente, a mídia, ela hoje, ela sofre um problema gravíssimo. Eu digo a mídia, não em si a mídia, mas assim, a produção da mídia, né? O que há 20 anos atrás dependia de uma equipe de 20, 30, 40 pessoas para ser feito, hoje pode ser feito apenas com um celular e uma pessoa apenas fazendo a informação. Você acompanhou o início, você já tem essa história, mas assim, traga para a gente agora, para o nosso telespectador, como foi acompanhar essa mudança, né? Quem pegou no início, por toda aquela transformação e agora está vivendo esse período da mídia, que é a mídia imediata, aquela que nós temos no dia a dia, né?
Eu acho que eu fui um privilegiado na comunicação. A minha vida toda eu trabalhei com comunicação, trabalhei no rádio, trabalhei em Rádio Jornal do Comércio, trabalhei em outras rádios aqui de Gravatá todas, Rádio Alternativa, Rádio Clima, Rádio Estrela, FM, todas as rádios que Gravatá tinha, eu tive a oportunidade de trabalhar no rádio. E acho que hoje é o único veículo que encontrou o lugar dele. Se tem um veículo hoje que encontrou o seu lugar na comunicação, é o rádio. E o lugar dele é o carro. Ele encontrou o lugar dele dentro do carro. Porque dentro do carro todo mundo escuta o rádio. Então o rádio encontrou o seu lugar quando a pessoa está dirigindo. Os outros veículos estão buscando esse lugar, estão buscando esse espaço. O que é que acontece? Eu venho lá de trás, eu comecei trabalhando com o telégrafo, né? Na prefeitura de Gravatá, depois a gente passou para o e-mail quando estava se informatizando, e eu tive a oportunidade de ser o instrumento da modernização da Secretaria de Imprensa da Prefeitura, porque fui o diretor na época que mudamos da máquina de escrever, da máquina de datilografia, onde eu aprendi a digitar, para o computador. E essa transformação foi feita por mim enquanto diretor de jornalismo da Secretaria de Imprensa da Prefeitura na década de 70, faz 40 anos. Então isso me deu a oportunidade de acompanhar o telégrafo, de acompanhar a máquina de datilografia, de acompanhar a mudança para o computador e hoje acompanhar a chegada da internet, que ali já começava a substituir o correio, já começava a substituir o telégrafo, já começava a substituir o teleprompter, e assim foi nascendo um novo jornalismo, que é o jornalismo tecnológico, esse jornalismo que a gente tem hoje, onde, como você mesmo colocou, uma só pessoa faz. E isso acontece em outras profissões também. Se você for ver a colheita no campo hoje, um trator só faz a colheita no campo com um homem através de computador. Essa ação também acontece na construção civil, onde você tinha centenas de pessoas para abrir uma estrada e hoje você tem uma máquina retroescavadeira que abre aquele canal para se colocar os tubos, um guindaste que pega o tubo. Então, há uma redução de mão de obra e, evidentemente, um crescimento de tecnologia, um crescimento de informação na produção. E isso não poderia ser diferente na comunicação. É uma tendência de mercado e tendência de mercado não tem como a gente evitar. Tomás, a partir de agora, quais são os rumos que a gente pode tomar na comunicação? A partir de hoje, né? Estamos vivendo um século moderníssimo e a cada momento que passa a gente descobre novas ferramentas. Tá aí as redes sociais mostrando dando um show disso que nós estamos falando. O que é que a gente pode esperar para o futuro do jornalismo, principalmente para a nossa região, né? Amigo Márcio, veja só, em primeiro lugar dizer, né, que o jornalismo já é um ato de heroísmo e no interior é muito maior, né? É muito maior, ele torna-se um ato até heróico, né? Não só do ponto de vista de fazer, mas do ponto de vista de conseguir manter um impresso numa cidade do interior. Os rumos do jornalismo estão muito claros para mim, ele vai ficando muito claro a cada dia. Aconteceu essa semana em São Paulo um fórum reunindo personalidades internacionais e nacionais para discutir o futuro do jornalismo diante das novas mídias. E todos eles, quando isso acontece, o resultado é que eles ainda não têm uma resposta pronta do que é que vai acontecer. Se a gente pegar os trabalhos acadêmicos de alunos fazendo teses de TCC em cima de novas mídias, em cima do novo jornalismo, também há um vazio do que é realmente o novo jornalismo e de como é que ele vai se consolidar no futuro. Por exemplo, esse personagem que está na sua rua e faz um vídeo e manda esse vídeo para a televisão, ele vai ser remunerado no futuro, mesmo não sendo jornalista? Como é que fica a questão do diploma? Como é que fica a questão do registro? Então há uma série de discussões e contextos que ainda estão no seu arcabouço, que ainda estão nascendo, que ainda estão começando. Mas o que é concreto é que hoje você tem uma tendência de imagem, de um audiovisual. Nós não temos mais a tendência do texto, nós temos a tendência do audiovisual. Inclusive até livros hoje eles são publicados para que a pessoa escute, áudio, para que a pessoa tenha um livro, o book livro hoje, né? O book eletro, que é o livro eletrônico, quando você já vê ele com vídeo. Então, a tendência moderna do jornalismo, para mim, hoje é o vídeo. E esse vídeo livre, esse vídeo nas redes sociais, como a gente tem acompanhado. Esse vai ser o futuro do jornalismo, onde o espectador é protagonista, é ator e é produtor de conteúdo.
E outra coisa que está muito clara, que a gente está observando também, é que esses veículos de comunicação antigos que não fizeram essa migração, que não estão fazendo essa migração, eles vão sofrer, e já estão sofrendo, né? A perca de muitos anunciantes, como também a perca de crédito, porque o smartphone está na mão de todo cidadão hoje. Então a informação digital, como você está bem ressaltando agora, ela é um ponto extremamente importante. Então, não migrar, não correr para esse lado, com certeza é ficar atrás de um tempo, não é, Tomás? Eu tenho dito sempre, quando eu falo sobre jornal impresso, no caso a gente está aqui com a Folha Regional, que é o Jornal do Macho concentrado na cidade de Xangrande, embora abrangendo a região do Agreste de uma maneira geral e até Pernambuco. O que a gente diz é muito simples, Márcio. O que a gente diz é que nós temos um novo mundo, uma nova tecnologia, uma nova mídia, um novo jornalismo. É verdade. Então, a instantaneidade, que era um dos fatores de sucesso do jornal impresso, ela deixou de existir. Por quê? Porque quando o jornal publica uma notícia, ela já tem saído há 2 dias atrás, há 1 dia atrás, na internet. Então, quando ela publica, todo mundo já sabe, já tem novos fatos se somando a isso. É só ver a questão da Lava Jato, que a gente tem como um processo onde, quando o jornal traz a notícia da Lava Jato, a roupa suja já está lavada. Pela internet já se publicou tudo, já se sabe tudo. Então, o jornal impresso, para mim, ele só terá sucesso quando ele passar a ser registro histórico de informações. A partir do momento que eu tenho o jornal impresso como um jornal que faz o registro de grandes acontecimentos, com grandes reportagens, com o jornalismo investigativo, descobrindo coisas, esse jornalismo impresso ele vai continuar. Tanto é assim que o Post nos Estados Unidos é hoje o maior jornal digital, deixou de ser impresso, é digital, e ele tem feito sucesso justamente por ser um jornalismo investigativo de qualidade, embora mantenha o impresso. E os impressos a nível mundial estão acabando. Aqui na Paraíba mesmo nós perdemos o Jornal da Paraíba, o Jornal do Norte, que eram grandes jornais de lá. Em Natal a mesma coisa, em outras cidades acontece esse mesmo fato. Então a gente vê que o jornal impresso, ele realmente tem perdido lugar para o digital, e a tendência é de que outros veículos vá ocupando esse espaço, a não ser que ele mude o seu formato, a sua forma de ser. Ao invés de ser jornalismo, ele passa a ser livro-reportagem, ele passa a ser histórico, ele passa a ser registro de fatos e não notícias de fatos. Muito bem, nós estamos conversando com o jornalista Tomás de Aquino, nessa entrevista exclusiva, falando sobre informação, as mídias, né, e tudo o que acontece na área da comunicação. Vamos falar sobre comunicação em Gravatá, né? Como é que está a comunicação em Gravatá? Você que tão de perto acompanha os sites, as rádios, enfim, a mídia de uma forma geral. Como é que Gravatá está nessa questão de comunicação? Está bem? Vai melhorar? Vai desenvolver? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso apoio. Líder absoluto em vender barato, Queiroz Supermercado, tradição e economia aqui, Queiroz Supermercado, eu estou todos, venham também conferir. Venha agora mesmo no Queiroz Supermercado, ao lado do Banco do Brasil. Economize de verdade e concorra a prêmios. Queiroz Supermercado, a loja que mais presenteia seus clientes. Os melhores preços e o melhor atendimento de Xangrande. Queiroz Supermercado.
Muito bem, estamos de volta com o nosso amigo jornalista Tomás de Aquino, que hoje conversa com a Folha Regional nessa entrevista especial que nós estamos tendo sobre a importância da comunicação e tudo pertinente à nossa região. Tomás, a gente tinha falado antes do bloco sobre a questão da comunicação em Gravatá. Como é que a gente pode falar? Como é que está a situação da comunicação em Gravatá? Veja, eu vejo a comunicação de Gravatá como eu vejo em todas as outras cidades, em todos os outros estados, não tem diferença. Todo mundo monta um blog, todo mundo dá notícias, todo mundo faz o seu conteúdo. O que vai diferenciar um jornalista do outro, um comunicador do outro, um blogueiro do outro, é o estilo. Esse estilo, se o artista plástico tinha um estilo, se o autor do livro tem um estilo, se o comunicador, ele também tem o seu estilo. E esse estilo é que vai agradar a uns e desagradar a outros. Agora, independentemente do estilo, uma coisa é fundamental, a capacitação. Se em todas as profissões, se em todos os ramos de atividade, a capacitação é uma necessidade premente, até para o jardineiro, para aprender a podar diferente, essa coisa toda, aquela pessoa que se dispõe a fazer comunicação, ele tem, em primeiro lugar, que acompanhar as éticas, as composições éticas do jornalismo. Essas são fundamentais para que ele possa ter uma boa comunicação. Evidentemente que em cidade do interior a gente tem também muitas pessoas despreparadas atuando na comunicação, mas a seleção é natural. Quantos já vieram e já se foram? Quantos já vieram e não estão mais? Quantos não têm a audiência mesmo com tantos anos na estrada? Isso é fruto de quê? É fruto justamente do estilo que foi criado, da falta de capacitação e da falta da introdução de princípios básicos do jornalismo dentro da sua comunicação, dentro da sua produção de conteúdo. Com certeza, esses fatores contribuem para que uns alcancem o sucesso e outros não. Vejo a principal coisa do jornalismo hoje é a falta de preparação de uma grande maioria dos que trabalham com comunicação. A partir do momento de que a gente tenha cursos para blogueiros, que a gente tenha cursos de redação, que a gente tenha cursos de como fazer jornalismo e o bom jornalismo, e até eles buscarem isso em livros. Ricardo Boechat, que toda noite está na TV Bandeirantes, tem um livro-reportagem muito interessante sobre reportagem e outros autores também. Então eu vejo que o jornalismo, de uma maneira geral, ele sofre pela falta de preparação e qualificação. Então, a gente pode já definir de uma forma muito clara que essa imediatação da informação que ela está acontecendo na atualidade é uma necessidade, né? As pessoas estão tendo acesso à informação de uma forma muito surpreendente, mas é preciso também uma qualificação, não é, Tomás? Para aquele que quer fazer informação, né? Eu acho que até na questão mesmo comportamental, né? Você não admite que um blogueiro, um jornalista, uma pessoa que produz conteúdo, chame pornografias, trate as pessoas ferindo os direitos humanos. Isso tudo gera, evidentemente, rejeição. Agrada a uns poucos, mas desagrada a muitos, principalmente as famílias tradicionais que não vão para um vídeo, para um site que só tem pornografia, que só tem má criação, que só tem má educação, que não tem um jornalismo feito com seriedade. E a gente destaca, a gente tem muito jornalismo em Gravatá, mas a gente não vê programas de nível como um CBN, como outros programas onde você tem realmente um nível jornalístico muito bom, uma Rata Connection. Você não vê esse tipo de programa no interior de uma maneira geral e também na cidade de Gravatá. Por isso que eu digo, o que vai diferenciar um jornalista do outro, o que vai diferenciar um produto do outro, o que vai diferenciar um material do outro é a qualidade, é o compromisso com a ética e é o princípio jornalístico aplicado ao material que está sendo produzido. Mas eu pergunto, essa forma de se fazer esse jornalismo, como a gente vê aqui no interior, não seria de certa forma, claro que você vai dar sua análise agora, não seria de certa forma uma cultura local, digamos assim, ou não? Ou é um despreparo mesmo que a gente vê? Não, na minha opinião, o que falta é qualificação e capacitação. Até um corretor de imóveis, que eu também sou corretor de imóveis, eu estou fazendo 2, 3 cursos por ano de capacitação, seja na área de captação de imóveis, seja na área de avaliação de imóveis, seja na área de técnicas e tudo. E a gente vê que muitas pessoas aqui que falam de determinados conteúdos, por exemplo, cultura, moda, paisagismo,
falam de temas, mas não se especializam nos temas. E isso traz dificuldade de produzir conteúdo de qualidade. Por quê? Porque não tem a novidade, não tem as novas tecnologias, não tem as novas mídias implantadas nisso. E isso dificulta o quê? A busca de patrocínio, a busca de apoio, a busca de financiamento. Portanto, se você gosta de política, se especialize na política, faça cursos de formação política. Se você gosta de cultura, faça cursos de jornalismo cultural, pegue um livro de jornalismo cultural. Se você faz mercado imobiliário, que é o meu caso, tem que buscar livros de economia e também os livros de mercado imobiliário, além dos de economia. Então, essa qualificação é necessária para todo profissional. Não poderia deixar de ser diferente para quem faz comunicação. O problema é que a maioria das pessoas no tempo de hoje não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de se capacitar. Esse é o grande problema que a gente está vendo na atualidade, nessa geração atual, né? E não é cultural, por isso que eu digo, não é local, não é cultural, porque ele está acontecendo em todo canto. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós tivemos a dominação americana em tudo da nossa vida, e eu não reclamo disso, meu pensamento é liberal, por exemplo, a calça jeans hoje é um produto universal, todo mundo usa calça jeans. Nós tivemos também isso, evidentemente, com as redes sociais. O Facebook, ele impõe uma cultura, é a indústria cultural funcionando. O Facebook quer vender. Se você digitar na internet hoje, livro de jornalismo, a partir daí você vai receber no seu e-mail, no seu Facebook, toda hora, todo instante, livro de jornalismo para você comprar. Torna-se produto, torna-se mídia. Então, o que nós temos que diferenciar é isso. O que é que eu estou vendendo? Eu estou vendendo informação. Então, eu só posso vender informação depois de checar a informação, depois de ter a certeza daquela informação. E, evidentemente, aprender a preservar as fontes, que é uma outra grande base do jornalismo. Você tem que respeitar a sua fonte. Você não pode fazer o papel aético de negociar com a outra pessoa dizendo quem foi que lhe deu a informação. Isso é o fim do jornalismo. Tanto é que o Reinaldo Azevedo agora está na justiça para cobrar, porque tornaram pública uma conversa dele com a irmã de Aécio, quando ela estava como fonte jornalística. Então a Constituição garante a fonte. Se a Constituição garante, por que é que eu, como jornalista, vou pegar uma informação que é importante e vou vender essa informação para uma outra pessoa denunciando a fonte? Eu me torno um reles do jornalismo, eu me torno uma pessoa inaceitável no mercado de comunicação, e realmente a minha tendência é desaparecer. É o filtro natural que eu lhe falei. Pois é. Muito bem, estamos conversando hoje, entrevistando, a alegria de ter aqui conosco, né, o jornalista Tomás de Aquino, uma das personalidades mais fortes do jornalismo do estado de Pernambuco, e é vizinho nosso, está aqui em Gravatá. A gente vai para um apoio rapidinho e dentro de alguns instantes a gente volta com a nossa entrevista, falando um pouquinho das obras do Tomás de Aquino, e são algumas aí que você vai conhecer daqui a pouquinho. Líder absoluto em vender barato. Queirão Supermercado, na missão em economia. Queirão Supermercado, eu estou mostrando, venha também conferir. Venha agora mesmo no Queiroz Supermercado, ao lado do Banco do Brasil. Economize de verdade e concorra a prêmios. Queiroz Supermercado, a loja que mais presenteia seus clientes. Os melhores preços e o melhor atendimento de Xangrande. Queiroz Supermercado. Muito bem, estamos de volta com essa entrevista especial, onde estamos hoje conversando com o jornalista Tomás de Aquino. Tomás, você é autor de algumas obras, né? Talvez o nosso telespectador que esteja nos assistindo não tenha ainda o conhecimento dos livros, de todo o material literário que você tem produzido. Vamos falar um pouquinho sobre essas obras aí. Estão à disposição? Não estão? Onde é que a gente pode encontrar? E quais são os temas aí? Veja, Márcio, eu sou um jornalista que eu digo sempre eclético. Se você hoje chegar para mim e me disser, Tomás, eu quero que você escreva um livro sobre homeopatia, eu vou escrever um livro sobre homeopatia para você. Vou ter o prazo, vou ter o tempo e vou escrever esse livro sobre homeopatia. E minha vida sempre foi assim. Por exemplo, a UVP, União dos Vereadores de Pernambuco, me pediu para escrever um livro para fazer um manual do político, um guia para a vitória, para facilitar a vida dos vereadores, e eu escrevi desde 2005 que ele continua em evidência, continua sendo adquirido pelas pessoas.
Depois, a cidade de Xangrande, eu tive a oportunidade de ser convidado para escrever o livro da cidade de Xangrande, na outra gestão do prefeito Diogo Alexandre, e fui feliz em fazer o livro com a história de Xangrande, que não existia. Então foi um relato histórico. Da mesma coisa que Gravatá, havia muitas discussões sobre o livro da história de Gravatá, e eu fui convidado a resumir essa história. Então eu fiz resumindo dentro do esquema nordestino, que foi um cordel, e através de pesquisa descobrimos que em Gravatá, em 1583, ela já foi citada em documentos portugueses com a visita do bispo Fernão Cardim, aqui em 1583. Depois do livro da história de Gravatá, do cordel, eu fui mais uma vez instigado a escrever um livro sobre religião, pela dificuldade da internet, dos jovens, dessa dependência, desse vício, e eu escrevi A Bíblia e a Internet, uma geração conectada. Depois, no mercado imobiliário, eu fui desafiado a escrever um livro motivacional para os corretores, e eu escrevi Como Sair do Anonimato, com 7 dicas para o corretor de imóveis. Fui pedido outro livro e eu escrevi Captação de Imóveis e Clientes no Mercado Imobiliário. E agora estou escrevendo o terceiro livro, que é A Regularização de Imóveis no Brasil, fruto da MP 759 do Ministério das Cidades. Além desses, tem outros livros que eu participo, a coletânea da ABL, de onde eu sou membro, a Academia Pernambucana, Academia Gravataense de Letras e Artes, de onde eu faço parte. Então eu escrevi as coletâneas, faço parte das coletâneas da academia. Também outros livros, como o Manual do Taxista para a Prefeitura de Recife, também era um indicativo do turismo que a gente fez, e várias outras obras que a gente tem feito na Rota do Repente, que foi um livro de 5 anos de pesquisa sobre a cantoria nordestina, onde eu fui de Maceió até o Piauí, participando de todas as cantorias e acompanhando todos os cantadores, grandes cantadores, como Daniel Olímpio, Ivanildo Villanova, e escrevendo a história deles para desmistificar a história de que a nossa cantoria não é nossa. Veio do Egito, veio de Constantinopla, veio dos beduínos. Não, a cantoria nordestina é nordestina, nasceu na Paraíba, na cidade de Bananeiras. 100% nordestina. 100% nordestina, embora tenha influências afro, embora tenha influências portuguesas, europeias, mas tem um traço que é só nosso, que é o improviso. Esse você não encontra em canto nenhum. Você encontra prosa, verso, mas não improviso. Então, na Rota do Repente, veio desmistificar isso. Foi um livro que eu escrevi para a FAVIP, para a Faculdade FAVIP DEVRAI, agora DEVRAI Internacional, e a gente fez um livro para a FAVIP sobre a cantoria nordestina. Então, hoje eu já estou no 8º livro, com esse que eu estou escrevendo agora. Espero morrer escrevendo, pintando e fazendo jornalismo. É porque eu ia falar de uma coisa interessante, que o Tomás também é artista plástico, né? E algumas obras estão à disposição também dos nossos telespectadores. E é um hobby também a pintura. Fala um pouquinho pra gente, porque a gente vê o Tomás, ele não é eclético apenas para escrever, mas é um homem de muito talento, é uma simpatia de pessoa. E falando sobre essas artes aí, como é que surgiu isso aí? E hoje, como é que você concilia o tempo, né, Tomás, para fazer todo esse trabalho aí, né? Márcio, eu tinha 13 anos e eu queria muito aprender a tocar violão. 13 anos? 13 anos de idade. Eu queria muito aprender a tocar violão. E eu trabalhava já com 13 anos de idade. E no trabalho eu conheci uma pessoa chamada Francisco Vidal, e eu estava dizendo a ele que ele estava tocando violão na hora de folga dele lá, e eu disse a ele: mas rapaz, eu sou doido para aprender a tocar violão. Ele virou-se para mim e disse o seguinte: ele disse, Tomás, o que um homem fez, outro faz. Pode não fazer igual, mas faz. Então aprenda essa lição para o resto da sua vida. E eu aprendi. Então eu quis pintar, eu fui pintar, virei artista plástico, pinto meus quadros, aprendi a pintar, meus quadros vendem, né? Ainda se transforma em resultado financeiro, não é essa a ideia, porque eu pinto nos finais de semana, pinto por prazer, pinto por alegria, pinto quando estou inspirado, pinto quando tenho vontade e não por profissão, mas tem sido um resultado satisfatório também nas artes plásticas, da mesma forma que foi a escrita, da mesma forma que foi o mercado imobiliário, onde graças a Deus hoje eu sou chamado a nível nacional para dar palestras em todo o Brasil, viajo muito, né? Estou pensando em parar agora em dezembro, estou trabalhando para a partir de dezembro ficar somente na internet, gravando minhas palestras e minhas aulas e colocando elas online, num acordo que eu estou fazendo com um grupo
de corretores para que a gente tenha um trabalho mais tranquilo e eu possa ficar também mais na minha cidade de Gravatá, que eu amo, que me adotou, que me deu o título de cidadão. E eu sou um dos poucos pernambucanos, eu dou graças a Deus por isso, que recebeu o título de cidadão de 5 cidades: Gravatá, Bezerros, Pombos, Xangrande e Moreno. Então, isso para mim é uma alegria muito grande saber que eu tenho o título de cidadão de 5 cidades de Pernambuco. Mas você é natural de qual cidade, Tomás? Eu sou natural de Caruaru, nasci em Caruaru, fui para Recife, mas vinha sempre para Gravatá nos finais de semana desde os 8 anos de idade e fiquei fazendo daqui minha segunda residência. Vim de Recife, parava em Gravatá e ia para Caruaru, mas sou natural de Caruaru e morei em Recife até a minha aposentadoria, vamos dizer assim. Muito bem, nós tivemos o prazer muito grande de conversar com o jornalista Tomás de Aquino, que falou um pouquinho da sua história, dos seus trabalhos literários, como também dos seus projetos aqui para essa entrevista especial para a Folha Regional. Tomás, a gente quer agradecer a sua participação e desejar os nossos microfones do Jornal da Folha Regional, das nossas plataformas, estão à sua disposição. Uma das regras dos palestrantes é falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e rápido para ser aplaudido. Então, o que eu queria dizer aqui agora é que eu queria me dirigir especialmente ao povo de Xangrande, um povo que eu aprendi a amar, um povo que eu aprendi a gostar, onde eu tive imóveis na cidade de Xangrande, onde hoje eu atuo com imóveis na cidade de Xangrande, que eu sinto muita saudade, mas a vida, a sobrevivência obriga a gente a estar longe das coisas que a gente gosta, embora não deixe de ir a Xangrande, porque eu tenho uma segunda família lá, que é de uma pessoa de Xangrande que mora comigo já há muito tempo, se tornou membro da minha família, e aí uniu as duas famílias e eu fiquei com uma família em Xangrande. Também ao povo de Gravatá, que me acolheu, que me adotou, que me deu o título de cidadão, a quem eu só posso agradecer de coração. E, enfim, a esse Pernambuco que eu amo. Eu sou nordestino, eu amo o Nordeste, eu amo as coisas do Nordeste. Eu nasci para ser do Nordeste mesmo, eu adoro ir para o sertão, ver aquele sertanejo bravo lá lutando contra a cheia, lutando contra a seca, mas firme e vencendo todos os desafios. Então o jornalismo novo é apenas mais um desafio que a gente só vai vencer com novas ideias, com novos projetos e com novos amigos, como é o que eu faço agora, que é o Márcio Santos, um homem de Deus, um homem evangélico, assim como eu, e nós vamos com certeza fazer a diferença, não porque a gente quer, mas porque é a vontade de Deus nas nossas vidas e nós respeitamos isso e trabalhamos para o reino do nosso Deus. Então toda a honra e toda a glória para o nosso Deus e não para nós. Muito bem, você acabou de ouvir e assistir essa entrevista especial com o jornalista Tomás de Aquino. Tenha mais informações acessando as nossas mídias sociais no Facebook, como também o nosso grupo no WhatsApp e o nosso site que você está acompanhando aí, o nosso rodapé. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.